Boa noite. Oi, pessoal. Deixa eu acertar aqui. Oi, gente. Boa noite a todos vocês. Esperar um pouquinho. Hoje, quarta-feira, último dia de julho. Olha só, né? Para muita gente foi o mês de férias, para as crianças principalmente, para pais também aproveitam para tirar as férias aí, né? Em julho, aproveitar as férias com as crianças, né? E eu tô aqui mais uma vez hoje. As minhas foram semana passada, quem me acompanha já sabe, né? Tô aqui, graças a Deus, mais uma vez hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema muito bacana, né? E que afeta grande parte das pessoas, principalmente mulheres, vocês vão saber por quê, né? Que é justamente a enxaqueca. A live de hoje, então, olha, muita gente chegando, a Josi tá entrando, a Marisa, Anecleto Pessoa, é isso? A Paulinha, oi Nadir, tudo bem? Minha tia entrando aí, né? Então, muita gente que sofre desse mal, da enxaqueca, que tem constantemente essas dores que são horríveis, né? Que tira muita gente do circuito, ou seja, da rotina normal, né, de trabalho, enfim, que às vezes atrapalha a questão de compromissos. Por quê? Porque tem essa bendita enxaqueca e isso realmente compromete muito a qualidade de vida. Por isso que eu tô aqui hoje para falar o quanto a nutrição, que eu acho que muitos de vocês não sabem, pode ajudar ou pode piorar para quem já tem esse problema. Tá certo? Oi, Eliane, tudo bem? Valente, Eliane Valente. Andréia, um beijo. Oi, Marcos, tudo bem? Até. Um beijo. Tchau, tchau. Aí, porque... Aí, Teresópolis, Anicleto Pessoa, tudo bem? Bom, vamos lá. Então, pra gente tem muita coisa para falar e para mim poder também responder a todos, né? Então, vamos começar a falar a respeito aí da enxaqueca. Bom, enxaqueca é uma coisa, cefaleia é outra, tá? A cefaleia é o que a maioria conhece como dor de cabeça. Ela é diferente da enxaqueca. A cefaleia ou a dor de cabeça, ela é mais tensional, né? A causa dela principal é mais estresse, um nervoso, é realmente mais emocional, né? Então eu posso ter pontualmente uma cefaleia mais por essa questão. E ela é mais unilateral, ela não é tão intensa, né? Pode ir de leve até moderada intensidade a dor, né? E não é uma dor que tira a pessoa realmente do circuito, ou das rotinas, como eu falei, que acontece com a enxaqueca, tá? Então, ela é mais tolerável, né, para as pessoas do que a enxaqueca. A cefaleia, ela acomete mais as mulheres, porque como eu falei, é mais tensional, mais pela parte emocional. A grande parte das mulheres tem mais risco de ter transtornos de ansiedade, né? Porque a gente é muito mais emoção do que o homem. E por conta disso, as mulheres sofrem mais de cefaleia, 3 vezes mais do que homem, né? Do que os homens. E também porque a cefaleia pode se dar por distúrbios hormonais. E como a gente tem muita flutuação hormonal por conta da menstruação, né, do período menstrual, então a maioria das mulheres também referem terem cefaleia nos dias que antecedem a menstruação. Isso é muito comum de acontecer. A Dalide, já tive muita dor, tenho às vezes, né? Ela tá me colocando aqui. Então, ela não é pulsante e ela tem essas características, né? Às vezes a falta de sono também pode dar um pouco de cefaleia, o jejum prolongado para muitas pessoas também pode dar cefaleia, né? Então, vou dar mais ou menos essas características mais básicas da cefaleia, porque eu quero me deter mais na enxaqueca, que é mais grave, ok? Muito bem. Aí a gente sempre tem que pensar uma coisa, gente, qual é a causa ou quais são as causas que me levaram a ter o problema, para a gente poder corrigir a causa e não ter mais o sintoma. Lembrando que tanto a cefaleia como a enxaqueca, elas são consequências de algum ou de vários gatilhos que antecederam, então elas são sintomas. Toda vez que eu vou tratar uma doença, eu tenho que saber a causa para mim poder corrigir de fato aquele problema de vez. Entendeu? Bom, vamos lá. E a enxaqueca? A enxaqueca é uma dor mais intensa. Ela é de moderada intensidade ou de grave intensidade, alta intensidade.
né? Ela é uma dor bilateral e é pulsante. É pulsante porque vocês vão ver que a gente começa a ter muito estímulo dos nervos trigêmeos, que é uma rede de nervos que reveste todo o nosso cérebro. Então, por isso que a gente sente essa dor pulsante, né? Essa dor muito intensa. E ela tem algumas características que se diferem, além destas, da cefaleia. Ela pode ter uma origem genética, então às vezes passa da mãe para o filho, do pai para o filho, para a filha, é muito comum ter isso, né? Ela também tem causas hormonais. Então a gente pode também ter mulheres que têm muita oscilação de hormônios, que tem muita TPM, ou que estão na menopausa, também pode ter, desencadear isso, porque a gente sabe que tem muito distúrbio, né? Oi Kelly, Renata, olha só quanta gente aqui entrando, hein? Olha, socorro. Então a Marisa tá falando, eu sinto dor com... eu já vou te falar da ânsia de vômito e não quero ver ninguém nem falar com ninguém. É exatamente isso. Então a cefaleia, a causa é genética, muita oscilação hormonal, que são as pacientes que têm mais TPM, né? Que a gente tem até um transtorno mais grave de TPM, que são as mulheres que ficam mesmo em casa, debilita demais isso. Então são as pessoas que têm, as mulheres que podem ter a enxaqueca e não a cefaleia. A gente tem também a questão da falta do sono, a gente também tem o estresse, mas são todos os gatilhos de forma mais intensa que acontece para a pessoa desencadear a enxaqueca, tá? Porque é um sintoma mais grave, né? Além disso, pode ser ressaca, né? Então a pessoa comeu demais, ou comeu errado, que vocês vão ver que a parte alimentar tem muito a ver, ou bebeu demais, né? Então na noite anterior, daí acorda de manhã com a enxaqueca. Pessoas que têm hipertensão arterial também, falta de sono, então fico hoje, amanhã, depois sem dormir, isso pode desencadear realmente a enxaqueca. Então vocês verem que a enxaqueca, vocês podem ver que a enxaqueca, ela tem fatores comportamentais, emocionais, psicológicos, ambientais e alimentar também. Fatores alimentares que podem desencadear a enxaqueca, como eu falei para vocês, né? Por quê? Porque a gente tem alimentos inflamatórios, alimentos vasodilatadores que pioram as dores, principalmente de cabeça, né? A enxaqueca, ela tem uma causa também que é a inflamação de baixo grau. E se eu consumir um alimento que tem essa característica de aumentar minha inflamação, que é um vasodilatador ou que produz substâncias vasodilatadoras justamente porque ele é um alimento inflamatório, é um alimento alergênico para mim ou intolerante, eu vou promover a enxaqueca a partir da ingesta, do consumo desse alimento. Então a primeira coisa que eu tenho que saber do paciente é fazer um relato, uma anamnese alimentar, para saber o que de fato ele já sabe que faz mal e que pode desencadear enxaqueca, e além disso, o que também ele não sabe e acaba sendo também um grande vilão para desencadear esse sintoma tão ruim. Tá? E os pacientes que têm enxaqueca, eles não toleram realmente, é uma grande característica da enxaqueca, é a intolerância a cheiro, é a intolerância à luz, a barulho, né? E acabam tendo às vezes até essa ânsia, chegando até a vomitar, enjoos e até chegam a vomitar. Então o paciente, ele quer realmente ficar excluso, né? Ele quer ficar num ambiente, num quarto fechado, com a luz apagada, de olhos fechados, sem barulho nenhum. É isso que ele quer. Quando ele tem essa enxaqueca, é dessa forma que ele vai conseguir melhorar. E através de outras dicas que eu vou passar para vocês, tá? Então é uma grande característica da enxaqueca. E a enxaqueca, gente, ela também pode ser ocasionada nas crianças. Só que a criança, ela não sabe ainda relatar o que ela está sentindo. Às vezes ela refere dor de barriga, quando na verdade é na cabeça. A gente tem um percentual de 6 a 8% de crianças que podem estar desenvolvendo aí, ou que desenvolvem a enxaqueca, né? E é muito comum também na gravidez, no primeiro trimestre. E geralmente os pacientes vão ao médico para saber por que desencadeou, e fazem ressonância, fazem tomografia e nada, os exames dão todos normais. E a última causa que os médicos avaliam é a alimentação.
né? E quando eu faço aqui todo o meu interrogatório na consulta, é uma das perguntas que é obrigatório, eu tenho que fazer. Você tem enxaqueca? Você tem cefaleia? Você tem dor de cabeça? Né? Em que momento, em que período do mês, quando é mulher? Por quê? Porque eu sei o quanto que a alimentação, ou quanto estresse, ou quanto ansiedade, ou outros fatores podem estar desencadeando isso, mas eu sei o quanto a nutrição pode favorecer a que isso aconteça. E outra coisa também muito característica da enxaqueca é a durabilidade. Ela pode durar de 4 horas a 3 dias até. Então você vê, a cefaleia já não dura tanto, tá bom? Bom, muito bem, gente. E aí, então, nós vamos falar dos alimentos que são, primeiro, que são ruins. Muitos de vocês já devem saber, né? Vamos dar uma corrida aqui para saber se... Oi, Miriam, tudo bem? Oi, gente. A Lena tá falando aqui comigo. A Marisa falou assim, a Marisa 3284, ela disse assim: eu sinto dor e ânsia de vômito. Não quero ver ninguém falar com ninguém. Exatamente, é enxaqueca. Acabei de falar. Bem característico, tá, Marisa? E aí vamos ver se algum desses alimentos você está ingerindo para poder desenvolver essa enxaqueca aí, né? Embora eu falei que pode ser multifatorial, vamos tirar esse problema da alimentação, tá? Boa noite, Pepe Silva. Oi, boa noite, Marlene F. Gouveia, Josi, oi, Josi Bezerra, oi, Dani, tudo bem? Tem enxaqueca, Dani? Dani é minha prima, outra prima, cheia de prima, né? Então, se tem enxaqueca, veja lá o que você tá comendo, que eu vou começar a seguir aqui uma listinha dos proibidos, ou pelo menos que deve ser evitado, porque, gente, ninguém merece, é muito chato, tem enxaqueca, é muito ruim, por isso que eu tô falando aqui com vocês hoje, tá? Então, ó, primeiro tá na lista que grande parte das pessoas não sabem, são os embutidos. Salame, presunto, mortadela e por aí vai, todos os demais, até o peito de peru, que antigamente ele era ainda um mocinho, mas a gente sabe que ele já é um grande vilão. Mas por que os embutidos? Porque eles têm nitrato, e o nitrato, para muita gente, ele acaba sendo intolerante a nível cerebral, ainda mais pela quantidade ou frequência que você os come, você acaba criando essa intolerância, eles são prejudiciais, são tóxicos a nível cerebral, e isso pode trazer realmente, desenvolver um grande gatilho. Então, comi o peitinho de peru de manhã, comi o salaminho à tarde, daí eu como a mortadela, daí eu como o presunto, ou tá dentro da comida, do almoço, o presunto, e aí vocês, ao longo do dia, acabam consumindo muito desse tipo de produto, tá? E aí o excesso de nitrato, a frequência que vocês comem alimentos ricos em nitratos pode desencadear uma enxaqueca, tá? Dependendo da sua sensibilidade. Por isso que cada um deve ser tratado individualmente. Tem suas tolerâncias, tá certo? E por isso que é uma das causas que a gente hoje já não dá mais embutido para ninguém. Porque eles são cheios de substâncias químicas, de conservantes, de nitrato. Nitrato, além de desencadear a questão da enxaqueca, ele também é cancerígeno, né? Então, comprovadamente, os embutidos fazem mal, são nocivos à nossa saúde, inclusive para enxaqueca. Tá claro isso para vocês? Ok. Além disso, os alimentos gordurosos, frituras, né? Coxinha, empadinha, salgadinho, tudo isso frito, né? Frituras de imersão, aquela batata frita, ainda mais se for feito naquele óleo reaproveitado, né? Quando a gente faz de vez em quando uma fritura em casa com óleo limpinho, usa só uma vez, é uma coisa. A toxicidade é uma. Agora, quando eu vou comer o pastel da feira, que aquele óleo tá preto, né? Já foi aí usado várias vezes. Ou vou comer algum camarãozinho frito na praia. Ou enfim, qualquer barzinho comer coxinha. Ou mesmo até em restaurantes bons, vocês não pensam que eles não reaproveitam também esse óleo de fritura? Aí, se a pessoa já tem a suscetibilidade, é um dos grandes fatores que pode desencadear, porque é altamente inflamatório, é altamente oxidativo, isso vai desencadear enxaqueca. Então, longe de frituras, principalmente fora de casa, tá, gente? Outra coisa muito ruim, além das gorduras saturadas, das frituras que eu falei, são o excesso dos açúcares. Os carboidratos, né, refinados, e aqueles açúcares assim, aqueles doces
com alta concentração de açúcar. Então a gente tem aí doce de leite, né? Quem gosta de doce de leite, gente? São os brigadeiros da vida, são aqueles bolos recheados e todos cheios de chantilly, de cremes, né? Daquelas pastas todas. Oi, Tatiana, tudo bem? Oi, Meise Rosa, Arlene, olha quanto... Vocês estão vendo que é só mulher? Tudo bem que eu tenho muito mais seguidoras mulheres, mas olha quantas mulheres que devem sofrer de enxaqueca. Aqui, ó. Oi, boa noite, Arlene. A Ilka Brady, oi. Shirley Trombini, oi, gente, tô acenando aqui, ó, pra quem eu tô vendo. Teacher, Sirlene, Teacher, olha lá, Zilma, Flávia, oi, Zilma. Tudo bem? Ótimas dicas. Então vamos lá, obrigada. Então, sabe aquelas coisas assim, né? Aqueles bolos, né? Que o pessoal às vezes curte, adora isso. E mesmo balas, né? Guloseimas, enfim, que acaba tendo nas gavetinhas, no carro. Então, esses alimentos que são ricos em açúcares, eles podem desencadear também a dor de cabeça, porque eles são inflamatórios. Quando a gente fala de alimento inflamatório, é alimento que é vasodilatador e que vai doer a cabeça. Então lembra, antes de comer, meu Deus do céu, o que esse alimento vai me trazer de bom a partir do momento que eu engolir? Ele pode me dar prazer enquanto eu tá na boca, né? Então o prazer é só momentâneo, porque a hora que vocês engolirem, vocês só vão ter o desprazer, o prejuízo em ter comido aquele tipo de alimento. Então saibam fazer as melhores escolhas, né? Então de vez em quando vou comer um docinho, ok, eu também não vou falar para vocês serem neuróticas, que é até patológico, né? Não é legal, é uma coisa doentia. Mas aquela mulher que é uma formiga, que tá toda hora atrás de docinhos, de guloseimas, de balinha, de, né? Pé de moleque, é doce. Pelo amor de Deus, isso vai desencadear a dor de cabeça, tá bom? Ou melhor, a enxaqueca. Então, guloseimas de uma forma geral, não só pela questão até dos açúcares, mas a gente não pode esquecer também dos aditivos, corantes, né, conservantes, todas essas substâncias químicas, gente, também podem desencadear as enxaquecas, né, porque são substâncias nocivas, estranhas. Nós não fomos programados para poder receber essa carga, essa quantidade de substâncias químicas que nós ingerimos. Nós não, porque eu não ingiro isso daí, né, gente? Vocês, quem tá me escutando, né, que servir a carapuça, então que vocês acabam consumindo no dia a dia. E o que é pior, dando para as crianças. Aí não sabe porque as crianças têm dor de cabeça, dor de barriga, alergia, inflamações de vias aéreas. Por quê? Porque todo esse arsenal de substâncias químicas, o nosso sistema imunológico vai ter que combater, vai ter que eliminar. E aí a gente acaba não tendo subsídio, defesas para bactérias e para vírus. E aí acaba ficando mais doente, mais alérgico, mais entupido, mais congestionado. E como o assunto de hoje é enxaqueca, vai ficar mais inflamado com mais dor de cabeça. Então cuidado com essas porcarias que vocês acabam conservando de produtos químicos industrializados que estão repletos desses corantes nocivos demais. Aí eu também estou falando de suco de caixinha, eu estou falando também de alimentos industrializados de uma forma geral, tá? Que tem muito desses produtos aí no mercado e aí tem muita gente que adora dar, né? Essas porcarias, xizitos, fandangos e aí vai, né? Essas coisas aí para as crianças que me dá até dó, eu até choro quando eu vejo isso. Para algumas pessoas, as frutas cítricas também acabam sendo prejudiciais para dor de cabeça, então cuidado, não é para todo mundo, né? O limão, inclusive, ele ajuda bastante a parte digestiva e eu costumo dar, inclusive para enxaqueca, mas não é para todo mundo que eu posso dar. Às vezes as frutas cítricas, elas no momento da crise ou para quem já está com essa sensibilidade mais aguçada ou está achando que vai dar dor de cabeça, é ruim. Então evitem frutas muito ácidas, muito cítricas, né, se você tiver esse tipo de sensibilidade, porque elas são vasodilatadoras. Vou tomar minha água aqui, né? A água tá do lado bom da coisa, né? Como sempre. Agora, tem uma outra coisa, gente, que faz muito mal para dor de cabeça, sabe o que é? São os queijos amarelos. Aqueles queijos mais maturados, mais curados, que tem inclusive mais gorduras saturadas,
né, mais as gorduras inflamatórias. Esses queijos curados, amarelos, eles também são ótimos para dar enxaqueca. Então, cuidado, né, com esses queijos, que eles também podem desencadear dor de cabeça. Não só se você tiver a questão da intolerância ou da alergia a laticínios, mas também pela cura deles, né? Por eles serem maturados, eles podem desencadear isso pela essa gordura saturada aí muito concentrada. Eles têm tiraminas, são substâncias que podem desencadear a enxaqueca, tá? Também por isso. Então, para quem não tem, né, a alergia e a intolerância, os queijos frescos não são tão agressivos para enxaqueca, caso você não tenha o problema, e desde que você consuma com moderação, porque ele não tem tanta concentração das tiraminas, tá? A outra coisa que é muito comum e que também grande parte das pessoas já sabe que dá enxaqueca são as bebidas alcoólicas, principalmente, gente, o vinho tinto. Então, cuidado, né? Você que já sabe, que tem a dor de cabeça, que costuma ter a enxaqueca, né? Cuidado aí com excesso principalmente. E tem gente que não pode nem com um golinho do vinho tinto. Aí pode escolher um outro tipo de bebida caso haja necessidade e caso não tenha comprometimento com as demais, tipo um vinho branco, uma champanhe, um prosecco, algo parecido, tá? Porque o vinho tinto, ele vai ter mais, vai dar mais risco de dar dor de cabeça, com certeza. Ele tem mais sulfitos, tem mais aldeídos, tem mais as tiraminas e vai desencadear a dor de cabeça. Agora, se vocês tomarem demais qualquer bebida alcoólica, vai vir a ressaca e vai vir a enxaqueca, com certeza, no dia seguinte, tá? Chocolate é outra coisa também que pode desencadear a enxaqueca. Então, assim, o chocolate, gente, se eu comer pouquinha quantidade, o chocolate mais amargo, 70%, ok. Mas se eu exagerar na quantidade ou consumir um chocolate com mais gordura saturada, mais açúcar e mais leite, ele é inflamatório. Então, eu vou ter esse comprometimento, né? Então, cuidado com as chocólatras, né? As mulheres aí que adoram chocolate, cuidado chocólatras. Porque se vocês tiverem consumo exagerado... Oi, Luzia, tudo bem? Lourdes Alves aqui, vamos lá, vamos passar. Queijo e vinho tinto, Eliane, acabei de responder, né? E se vocês forem... Oi, Carolina, tudo bem? Paciente aí, querida minha, viu? A Giovana Farias, todas são, né? Veja bem, quando vocês vão num evento de queijo e vinho e já tem essa questão de ter já mais vulnerabilidade de ter enxaqueca, cuidado. Se vocês estiverem para menstruar, então, cuidado redobrado. Se vocês estiverem estressadas, então aí é triplicado. E assim vai. Né? Então a gente vai somando fatores de risco, porque às vezes você fala, puxa, eu fui, comi e não me deu nada, mas você tá fora do período menstrual, você tá mais light, você não tá emocionalmente tão abalada, então talvez você tenha mais tolerância naquele momento, né? Naquele dia, mas se você tiver com tudo isso junto, a sua vulnerabilidade, o risco é maior de estar desencadeando a enxaqueca. Então, gente, cuidado com os chocolates, tá? O queijo, o vinho, queijo amarelo, o vinho, tudo isso. E a outra coisa que eu vou falar é do café. Bom, o café, gente, tem duas vertentes para o café. Quero que vocês entendam. Primeiro, vocês sabem que tem muito analgésico e muita medicação que as pessoas tomam para enxaqueca, inclusive, que tem cafeína. Então, a cafeína, até determinado ponto e quantidade a nível sanguíneo, ela ajuda na dor, tá? Porque ela tem um aspecto vasoconstritor. Então, ela vai ajudar, vai amenizar. Vocês veem que tem várias medicações que estão com a cafeína junto. Só que, se eu exagerar na dose do cafezinho várias vezes ao dia, aí eu tomo o chá verde, o chá preto, o chá mate, que eu falei ainda hoje para vocês, o chocolate, ou seja, outros alimentos que tem cafeína, sem contar no refrigerante, que é a base de cola que tem cafeína, que é a Coca-Cola. Então eu comecei a juntar muita cafeína ao longo do dia, eu posso desencadear uma enxaqueca. Então, cuidado com a cafeína em excesso. A falta da cafeína,
pode também desencadear. Então vocês veem que tudo tem sua medida certa para cada pessoa. Então, eu posso ter a cafeína até certo ponto de forma vantajosa, ou seja, benéfica para mim poder evitar minha cefaleia, né? Minha cefaleia, não, desculpa, minha enxaqueca. Então, eu posso, em determinado momento, em quantidades adequadas, eu posso usar a cafeína para poder aliviar ou não ter a crise da enxaqueca. Mas, se eu não consumir ou consumir em excesso, eu posso desencadear a enxaqueca. Tá claro a questão da cafeína, gente, para vocês? Né? Então, em quantidades adequadas, a cafeína é benéfica, mas na deficiência ou no excesso, ela pode prejudicar para quem já tem a tendência de ter a enxaqueca. Tá? Então, as individualidades bioquímicas devem ser sempre respeitadas, ok? Muito bem, aqui... Olha, eu tenho um exame aqui na clínica que é a bioimpedância, né? Que eu tenho, que é tetrapolar, ou seja, que a gente faz através de uma corrente elétrica de baixa amperagem, que a gente faz, que ela passa uma corrente nos dois pés e nas mãos. Um dos requisitos aqui que eu tenho que fazer para a gente ter um resultado fidedigno é não tomar café. Porque o café, como eu falei para vocês, ele é vasoconstritor e você vai urinar mais, ele é um diurético, acaba sendo. E como a bioimpedância, ela requer, né, que eu tenha um volume de líquidos adequado, então tem algumas coisas que interferem no volume de líquidos corporais e a gente evita para que haja realmente um resultado correto da bioimpedância. Uma delas, então, é não tomar o café, pelo menos no dia que você vai fazer a bioimpedância, tá? Bom, tem pacientes que chegam aqui desesperados. Doutora, pelo amor de Deus, faz logo o exame para mim tomar o café, porque eu tô morrendo de dor de cabeça. Porque eu tô morrendo, tô para desenvolver aqui minha enxaqueca. Então, por isso, ele faz o exame, eu tenho que dar o cafezinho para ele, tá? Só um adendo aí para vocês, que tem muita gente que fala isso. Tenho enxaqueca há mais de 20 anos. Pelo amor de Deus, calma que eu vou falar das coisas boas. Quem sabe você consegue amenizar aí e veja se você se enquadra em alguma coisa que eu tô falando aqui que você tá consumindo. Então, cuidado, hein? Inclusive com tudo que tem a cafeína, não tá só no café. E cuidado com suplementos também à base de cafeína, que é pior porque a concentração é maior ainda. Outro problema grande são todos os refrigerantes, não é só os que tem cola, né, que é a Coca-Cola, mas porque tem muitas substâncias químicas. Então o excesso, a frequência, eles são ruins de qualquer jeito. Não adianta falar do zero ou o normal, todos são ruins de uma maneira geral. Gente, podendo não tomar, por favor, vocês estão dando um veneno. Eu já falei pra vocês, não sei se vocês sabem, para cada copo de refrigerante que vocês tomam, vocês vão precisar tomar 32 copos de água para poder aliviar a acidez que o refrigerante causa no nosso organismo, né? Acidez, oxidação, inflamação, né? Então, por favor, não dê para as crianças, não tome. Você se ama? Então, por que toma refrigerante? Quem se ama não toma refrigerante, viu? Vai a dica aí para vocês. E outra coisa, a última que eu vou falar, que é ruim, das principais, é lógico, é o glutamato monossódico. Glutamato monossódico, tá? Ele está presente em diversos alimentos, então olhem os rótulos. É muito presente nos macarrões instantâneos, né? Que é aquele que você põe só na água, que é todo onduladinho, sabe? Muita gente adora comer aquilo de janta. É repleto, é assim, de glutamato monossódico. Nos salgadinhos, porque ele dá um sabor especial, até por isso que vicia, né? Porque esse gosto do glutamato é muito característico. Então, as pessoas ficam viciadas por esse gosto. E aí querem comer toda vez esse bendito salgadinho, esse bendito macarrão, né? Esse macarrão instantâneo. Então, e o glutamato monossódico, ele pode desencadear muito a enxaqueca também. Então, cuidado com ele, tá, gente? O ideal é não consumir, olhe sempre os rótulos. Então, eu falei dos principais alimentos que podem desencadear a enxaqueca. Agora, o que eu posso fazer, doutora, para melhorar? Vamos lá, gente. Tirei essas porcarias todas, tá? Porque nada disso pertence a vocês, a ninguém, principalmente para quem tem enxaqueca.
Primeiro, eu quero usar muita gengibre, por isso que eu até comecei falando gengibre essa semana, porque o gengibre, ele é anti-inflamatório, então eu tenho que usar alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, né? Alimentos que vão me ajudar a melhorar toda a parte circulatória, melhorar a dor, tem alimentos que melhoram a dor, vocês vão ver só. Então, gengibre no chá, gengibre na comida, gengibre na salada, vamos lá. Quem não tem problema com gengibre, melhora muito a enxaqueca. Outra coisa que ajuda muito é a cúrcuma, porque é um excelente anti-inflamatório. Então vamos usar a cúrcuma, né, o açafrão aí, da forma que vocês quiserem. Eu posso colocar na salada, no frango, no peixe, no patê, onde vocês quiserem, pode estar colocando a cúrcuma. Eu sempre digo pelo menos uma colherinha deixar ao dia de cúrcuma, é legal. E uma rodelinha de gengibre, basta isso. A frequência às vezes é mais importante do que a quantidade. Algumas pessoas relatam assim, doutora, eu tenho sensibilidade com gengibre. Às vezes é porque exagera, come demais. O gengibre é um pedacinho, ele já é muito forte. Então não preciso colocar grandes quantidades de gengibre. O ômega 3, sem dúvida nenhuma, né, todos os alimentos que são ricos em ômega 3. Por quê? Porque ele é anti-inflamatório. Então, linhaça, chia, os peixes de água fria, né, é muito rico, as algas. Então, eu quero bastante ômega 3 para vocês, tá? Porque ela vai melhorar toda a saúde cerebral, ela vai diminuir a inflamação e, consequentemente, ela diminui a enxaqueca, a dor, essa dor infernal na sua cabeça, tá? Então, ômega 3. Quando eu não consigo, que a maioria das vezes eu não vou conseguir dar a quantidade que eu preciso para os enxaquecosos, né? Eu não consigo dar o ômega 3 a nível alimentar, eu estimulo o consumo dos alimentos, mas às vezes eu não consigo dar a quantidade que esses enxaquecosos precisam. Aí o que eu faço? Suplementação de ômega 3, suplementação de extrato de gengibre e suplementação de cúrcuma, através da curcumina, tá bom? Muito bem. E aí eu posso entrar também com uma gordura boa, não só através do ômega 3, mas o azeite de oliva, que é uma gordura monoinsaturada, né? Que também tem uma característica anti-inflamatória. Então, azeite de oliva, né, os peixes de água fria, semente de linhaça, chia, eu tô falando da cúrcuma, do gengibre, tudo isso é legal demais, gente. Por isso que vocês têm que consumir em maior quantidade e frequência. Maior quantidade não significa exagerar, porque tudo que é exagero vai se tornar um problema, tudo bem? Além desses alimentos que são anti-inflamatórios, eu vou dar alimentos antioxidantes, alimentos que vão melhorar, como eu disse para vocês, a parte circulatória. Então eu não posso esquecer de falar das frutas vermelhas, né? As antocianinas, são bárbaras antocianinas. Então eu tenho aí o morango, que agora tá na época, eu tenho mirtilo, framboesa, amora, romã, e tenho também na casca da berinjela, né? Também tem bastante antocianinas. Todos os vermelhos arroxeados na casca da uva tem antocianinas. Elas são muito boas para a circulação e vão melhorar também a dor, vão ajudar isso. Todos os vegetais verdes escuros também ajudam, porque tem muito ácido fólico e ele é um excelente antioxidante. Então, ó, couve, espinafre, brócolis, né? Esses vegetais todos são excelentes, eu dou muito. Os sucos verdes para fazer a parte de desintoxicação, para até aliviar a sobrecarga hepática. Então, quando as pessoas principalmente sobrecarregam o fígado com essas gorduras, queijo amarelo, bebida alcoólica, eu tenho que dar mais todo esse tipo de alimento. Aí por isso que eu dou o suco verde pela manhã. Para quem tá de ressaca, que vem com a enxaqueca, suco verde. Por quê? Porque eu tenho couve, eu boto linhaça, eu ponho limão para quem pode, o suco de limão para quem pode, eu ponho hortelã, eu ponho gengibre. Nele eu consigo pôr tudo que a pessoa precisa, que o seu corpo precisa para poder desinflamar, para poder antioxidar e para poder ajudar seu fígado a eliminar esses exageros que você fez de uma forma mais eficaz. Preciso dar também alimentos ricos em magnésio, gente. Magnésio, vocês quem assistiu a live, ótimo, já vão saber por que o magnésio entra, porque o magnésio, ele alivia dores, ele relaxa, ele diminui a ansiedade, ainda mais se o seu fator desencadeante for estresse, ansiedade.
ele também vai te ajudar nisso. Quem não assistiu a live do magnésio, vai lá procurar no canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional para poder saber aí mais a respeito do magnésio, tá? Mas quem são os alimentos ricos em magnésio, gente? As sementes, os grãos, castanha, nozes, amêndoas, os grãos, feijão, ervilha, grão de bico. Pode fazer a pasta de grão de bico, que é bem bacana. Para quem gosta, a semente de gergelim, tahine, é muito bacana, também é rica em magnésio. Além disso, o magnésio está presente na beterraba, na banana, no abacate, né? Então tudo isso, cereais, são ricos em magnésio, que eu dou bastante, sempre dentro do controle e da necessidade de cada um. Oi, gente. Central Nutrition, ó lá, os meus parceiros do Amino EAS, né, que eu sou fã número 1 desses aminoácidos, né? Esses aminoácidos não vão dar problemas para vocês, com certeza, e não vão desenvolver enxaqueca, tá? Opa, olha aí, Wanda, tudo bem? Um beijo. Rosene Eliane Freire, minha seguidora aí, fiel, né? Eu sofro com enxaqueca quase todo dia, Eliane, pelo amor de Deus. Então vamos lá, o que você tá fazendo de errado, menina? Olha lá, será que não tá comendo alguma coisa do que eu te falei? Será que você não tá com algum alimento intolerante aí, ou alérgico, que você esteja consumindo diariamente? Né? Pode ser os laticínios, pode ser o glúten, pode ser o ovo, pode ser as sementes, por isso que nem tudo que é bom para todo mundo. E vamos lá, água. Além do magnésio, eu também dou muito potássio. Os alimentos ricos em potássio também são importantes para a gente poder melhorar toda a parte de hidratação, né? Aliviar um pouquinho essa volemia, né? Eu preciso fazer uma diurese. Eu falei que esses alimentos são mais vasodilatadores, deixam vocês mais inchadas e a dor aumenta. Então, se eu der o potássio, eu vou contrabalancear o sódio, né? E vou fazer então uma diurese, não vou ter tanto essa vasodilatação, né? E aí, então, banana, água de coco é bárbaro, mas natural, tá? Do coco natural, não vale de caixinha. O triptofano também, que é um aminoácido e que está presente do amino EAS, é bem bacana, tá? Porque o triptofano, ele vai aumentar a síntese de serotonina, que vai agir a nível cerebral e pode também aliviar e ajudar vocês a aliviar a enxaqueca. Alimentos ricos em triptofano geralmente estão presentes mais nos cereais, né, aveia, quinoa, na banana, nas sementes, nos grãos, né? Eu gosto muito de dar, então, esse tipo de alimento, porque ele também tem riqueza de triptofano. Caso contrário, a gente pode também entrar com suplementos, né? Eu, como nutricionista, não posso prescrever o 5-HTP, que é o precursor da serotonina, mas eu posso prescrever a grifônia, que é uma erva que eu consigo ministrar para o paciente e ele aumentar então a produção de serotonina e aliviar as dores de cabeça e deixar ele mais feliz, melhora o humor. Tudo isso melhora quando a gente tem níveis adequados de triptofano no nosso cérebro aí, aumentando a serotonina. Ácido lipóico também, que está presente principalmente na couve, levedo de cerveja e nas carnes, também é um dos nutrientes importantes. E como eu disse para vocês, gente, o fígado é muito afetado quando você tá com enxaqueca, né? Muita gente toma algumas medicações até pro fígado, para poder falar, pegou o fígado, por isso que eu tô com essa dor de cabeça. Não é que pegou o fígado, é o alimento que vocês comeram, foi muita sobrecarga, prejudicou todo o funcionamento hepático e realmente pode comprometer, dando como sintoma essa enxaqueca, tá? Bruna Caldeira, tudo bem, gente? Olha só quem tá mais aqui. Sirlene, Tatiana, Gilson tá falando, eu tenho sempre no final de menstruação. Bom, pode ser que você tenha uma alteração hormonal que te leve a ter nesse período, mas geralmente é quando o estrógeno tá mais baixo que a gente vai desenvolver, então é no período pré, mas tem as suas exceções, isso também pode você ter também essa oscilação hormonal que te desencadeia essa dor de cabeça, tá? Gente, então, como eu falei que há uma sobrecarga hepática, a gente também tem que pensar em alimentos que ajudam o fígado. Então, aliviar esse problema. Alcachofra, o extrato de alcachofra que a gente dá como suplementação, é excelente para fígado. Eu dou muito
alcachofra. Eu dou muito também o chá de boldo, que é excelente também. Dente de leão, chá de dente de leão, o chá de chapéu de couro, né? Então, boldo, dente de leão, chapéu de couro, a alcachofra, o alimento. Como eu sei que a alcachofra às vezes é caro e não é toda hora que tem, a gente dá o extrato de alcachofra, que é um fitoterápico maravilhoso para o fígado, tá? O suco verde eu já falei para vocês. O limão, que eu já falei para grande parte das pessoas, só aquelas que têm sensibilidade que eu tenho que remover, né? O vinagre de maçã também ajuda muito a digestão e a parte então hepática. E as enzimas, a papaina e a bromelina, que eu posso estar entrando, que elas também são, além de enzimas, a bromelina principalmente é um grande anti-inflamatório. Então eu posso ajudar toda essa parte digestiva e hepática com esses produtos, com esses ervas, na verdade, que me ajudam bastante. Então, ó, papaina, que está presente no mamão, a bromelina no abacaxi. Eu posso fazer, doutora, um suco concentrado desses dois, posso comprar enzimas digestivas, eu faço no consultório as enzimas digestivas, à base de papaina e bromelina, tá? Que ajuda bastante. E aí vocês podem trabalhar com chás, né? Para quem não tem a nutricionista, para quem não pode ir a um profissional, falando aqui vai... Ah, voltou aqui a conexão. Deu uma travada, né, gente? Pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Aí, aqui, gostaria de uma live sobre ferritina alta. Ah, legal, vou fazer. Vocês vão ver o porquê que dá. Viviane, nutricionista. Vou falar, vocês vão ver quais são as causas da ferritina alta. Boa sugestão. E assim como ela, vocês podem me sugerir aí outros temas, né? Muito bem. A Carmen, oi, gente. Suplementação, já falei para vocês que eu posso dar tanto suplementação de ômega, de magnésio, da cúrcuma, do extrato de gengibre, tudo isso eu posso fazer toda a suplementação e eu faço quando eu vejo que há uma necessidade grande, o paciente não consegue comer na quantidade que ele deveria para ter em níveis adequados sanguíneos, né, esse tipo de ativo, de substância que vai aliviar a enxaqueca dele. Então aí eu faço a suplementação combinando essas coisas, né? É legal fazer extrato de alcachofra com extrato de gengibre, coloco magnésio separadamente a isso, magnésio com coenzima Q10, é muito bom para dor, adoro dar isso como antioxidante, alivia dores de uma maneira geral, principalmente a enxaqueca, né? Então eu uso muito também o resveratrol, Vinoxin, que são para melhorar toda a parte circulatória, que é bacana, né? Então esses são alguns suplementos que eu posso abrir mão, né, quando eu tenho que ajudar o paciente que tem enxaquecas com muita frequência. Além disso, gente, eu vou entrar com ansiolíticos, né? Por quê? Porque se uma das causas da enxaqueca for o estresse, ou a ansiedade, o nervosismo, eu vou ter que estar entrando com camomila, passiflora, melissa, maracujá, né? Tudo isso para quê? Para poder modular mais essa questão do estresse e aí, consequentemente, ter menos risco de desenvolver enxaqueca. Então, o importante, como eu falei para vocês, que a gente sempre faz na nutrição funcional, é ver o paciente como um todo, é saber a causa que desencadeou aquele sintoma que ele vem sofrendo, e aí a gente tratar a causa, não é tratar sintoma, né? Não é tratar só com a parte medicamentosa, não é achar que só o medicamento vai resolver. Né? Lógico que tem alguns casos que a medicação se faz necessária, mas como vocês acabaram de ver, esses alimentos, os vegetais verdes escuros, as frutas vermelhas, o ômega 3, a cúrcuma, o gengibre, né? Enfim, tudo isso vai ajudar muito a vocês terem menos risco de desenvolverem enxaqueca. Né? Se a causa for mais uma oscilação hormonal, então vamos trabalhar mais essa questão de hormônios. Quanto mais vocês comerem adequadamente, vocês vão ter menos oscilações hormonais,
Vejam a live de TPM, de menopausa, né? A mulher, depois que ela melhora a alimentação dela, ela vai ter uma oscilação menor, tanto é que eu tenho um livro de TPM que fala muito bem, explica muito bem isso, e aí ela acaba não tendo esse risco de desenvolver enxaqueca por conta de tanta oscilação hormonal. E é lógico que além da alimentação, eu vou sempre trabalhar com o paciente, incentivar os exercícios físicos de uma maneira geral, né? Por quê? Porque eu vou melhorar toda a circulação, vou oxigenar os tecidos, vou diminuir a ansiedade, enfim, eu trabalho muito a parte de exercícios, meditação é importante, hoje a gente orienta muito a meditação, que é bárbara também para diminuir a ansiedade, o estresse. Então, tem vários programas hoje que vocês podem procurar na internet, como fazer, como começar a meditação, uma música mais calmante, enfim, também ajuda vocês a relaxarem, né? Acupuntura, fazer higiene de sono para vocês poderem dormir melhor. Então, esse controle de estresse, dormir melhor, fazer exercícios físicos, diminuir a ansiedade, né? Beber bastante água, porque a falta de água, a desidratação também pode ser um fator desencadeante de dor de cabeça, você fala aí de enxaqueca. Então a hidratação é muito importante. Então, gente, esses são os principais fatores que eu queria passar isso para vocês, essas informações, porque eu sei que muita gente sofre, principalmente as mulheres, com essa questão da enxaqueca e realmente tira a qualidade de vida, né? Porque você quer ficar realmente, às vezes, no escuro, sozinha, isolada, né? Mas aí, ó, vocês já sabem o que tá motivando a promover essa enxaqueca. A partir dessa live vocês já sabem, e o que vocês podem ajudar. Começa tomando bastante água pela manhã, faça o suco verde, ao longo do dia façam os chás mais calmantes, consumam mais vegetais, mais os vegetais verdes escuros, mais as frutas vermelhas, os cereais integrais, aveia, quinoa, as sementes, castanha, nozes, amêndoas. Gente, isso é o que? São alimentos de verdade, alimentos que vão combater as inflamações, né? Vão melhorar a circulação de vocês, vão ajudar os processos oxidativos. E aí vocês vão ver só com o exercício, com tudo mais, né? Esses adendos, esses anexos todos que eu coloquei, como vocês vão se livrar, ou pelo menos ter com muito menos frequência ou menos intensidade a enxaqueca. Tá bom, gente? É isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar uma corridinha aqui para ver se tem alguma pergunta. Carolina, coraçõezinhos para você também. Aqui, ó. Aí, Maria Sabarazini. Muito legal suas dicas. Obrigada. Ai, tô seca, gente. Eu falo muito e aí seca toda a saliva. Aqui. Cláudia, oi doutora, oi Gisele Mendonça, exatamente com uma taça de vinho. A Adelaide fala, Bacelar fala que já fica com enxaqueca, eu já fico com dor de cabeça, tá vendo? Vinho tinto, né, principalmente, mas quem tem sensibilidade até com branco, né? Basta ser bebida alcoólica. Eu só tenho dor de cabeça quando vou menstruar. Aí, Ângela, te falei por que agora, né? Doutor, o queijo meia cura pode causar? Sim, ele é curado, pode causar dor de cabeça se você tiver sensibilidade a ele, tá? Quanto mais curado, mais amarelo, mais gordura saturada, mais tiramina, pode causar. Marcos Liveira. Oi, Marcos. Boa noite, doutora. Caires, Ângela, menstrual é fogo, a grande parte das mulheres. A Maria de Paulino fala, boa noite, doutora Roseli. Boa noite, Maria. Caires, só tomo café de manhã. Ok, não é proibido tomar café, até porque eu falei pra vocês, tem muita gente que não toma o café em virtude de, às vezes, de um exame, como daqui, ou fica sem tomar por algum motivo, e começa a desencadear dor de cabeça. Quando vai ver é por causa da abstinência da cafeína, tá? Então, pode tomar, você não tem problema nenhum, ok, ela até ajuda, mas o que eu falei pra vocês, a cafeína ajuda até um determinado ponto. A falta dela, o excesso dela, pode desencadear a enxaqueca, tá? Adelaide,
Adelaide tá falando, mas a vasoconstrição melhora? Não seria a vasodilatação? A vasoconstrição melhora, por isso que eu falei para vocês que o café até um determinado ponto melhora, mas se você tomar em excesso, você vai promover uma inflamação com esse excesso de cafeína, e aí isso pode desencadear a dor, tá certo? Todo alimento vasodilatador vai piorar a dor de cabeça. O excesso da cafeína pode criar isso, até para uma sobrecarga digestiva, hepática, né? Então é por isso, tá bom, Adelaide? Entendeu? Ficou claro para vocês? Boa noite, doutor, eu adoro a senhora. Obrigado, Maria. Maria Jaqueline. Nossa, gente, é com óculos que eu tenho que fazer esse tipo de... Aí, Fabiola. Ó, minha outra paciente linda. Aqui, Marcos Oliveira. Oi, Nutrigata. Silvana. Doutora, qual o chá bom para amenizar a enxaqueca? Bom, falei para vocês, para amenizar a enxaqueca, a gente tem melissa, camomila, que é para dor, para diminuir a ansiedade, maracujá, mulungu, dá para ser também, que eu não tinha falado, mas eu posso falar, né? Então, ó, maracujá, melissa, camomila, todos eles vão melhorar. E os hepatoprotetores, chapéu de couro, dente de leão e boldo. Tudo bem que você vai falar, poxa, pode também ser o chá de gengibre, né? Ó, por que não? Vamos fazer aí. Pode fazer um shot também com a cúrcuma e o gengibre, também dá para fazer, né? Às vezes a gente pode fazer um pouquinho do café, a cúrcuma e o gengibre, legal também, tá? Então, tudo isso pode acontecer. Aí, posso colocar mel no açafrão para consumir? Lembra que eu falei do açúcar, daquela concentração? Não é tão legal, né? Se for bem pouquinho, mas eu não acho que seja interessante para enxaqueca, tá bom? Açafrão é melhor você consumir sem o seu mel, porque o mel tem índice glicêmico alto, gente. Nesse momento, não. A Silvana tá falando, doutora, na TPM sofro demais com essa enxaqueca. Então, vamos começar a comer melhor. Consuma mais linhaça, mais aveia, nesse período é melhor, porque o ômega 3 também modula esses hormônios. Gengibre, eu já falei para vocês que tudo que vem da terra também ajuda a modular o hormônio. Então o gengibre, o inhame é legal, não falei dele, mas estou falando por causa da modulação hormonal, tá? Pode estar consumindo aí, gengibre, a cúrcuma, inhame, tudo isso. Que linhaça você indica? Eu indico a linhaça dourada, é a semente de linhaça que vocês vão comprar em grão, triturar em casa e guardar na geladeira, tá bom? Ou então, lembra da chia hidratada, daí não precisa vocês triturarem, basta hidratar. A Tatiana E. Gilson fala assim, doutora, na TPM sofro mais com enxaqueca, o que fazer? Então, é o que eu falei, comeu certo, usou mais esse tipo de alimento, vai ter menos TPM e cuida também da ansiedade, né? Tem o GLA, que é o ácido o gama-linoleico. Até ele tá presente muito, tá presente não, a gente tem que consumir ele via suplemento. Eu dou muito para TPM, né? Ele é bem bacana, o GLA, GLA. Além do ômega 3, eu entro muito com ele. A vitamina E também é bom, que também está presente nas sementes oleaginosas. Eu gosto muito para TPM, porque assim, como a enxaqueca é um sintoma do distúrbio, da oscilação muito drástica hormonal, eu tenho que ir lá na causa, aliviar esse distúrbio hormonal muito intenso para que eu não tenha tanta enxaqueca, tá bom? Então, gente, era isso. Nossa, eu preciso parar, senão eu vou encerrar aqui correndo aqui. Boa noite para todas vocês. Ó, chocolate é bom, mas não em excesso. E é o chocolate amargo, tá? Pouquinho, mas não tem nenhuma água de coco de caixinha que é boa, doutora? Bom, eu não gosto muito de água de coco. E não vou ficar falando marca aqui, né? Que seria totalmente antiético. Eu quero que vocês consumam a água de coco do coco. Eu sei que a durabilidade dela é pequena, sabe o que eu falo? Congela ela em forminhas de gelo e aí você vai usando sempre fresquinha, tá? Essa que vai valer a pena, essa que você vai sentir melhoras tomando ela. Bastante água, chá, limonada, né? Limonada, água com limão que eu tô falando pra vocês, né? E água de coco. Hidrata bem, que vocês vão ver que melhora muito a enxaqueca. Bom, linda!
lindas, né? Boa noite para todas vocês, obrigado aí pela audiência de sempre, né? Essa live vai ficar por 24 horas e depois vai pro canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional, só que só vai segunda-feira, porque amanhã logo cedo eu estarei indo para Brasília para fazer o super congresso de modulação intestinal, já segunda parte. Eu vou ficar de quinta a sábado lá em Brasília, só estudando o intestino, né? Com grandes profissionais, nacionais e internacionais. Gente, eu tô tão contente porque esse curso foi tão esperado. Eu fiz o módulo 1, vou fazer o 2, só para vocês verem o quanto é importante a gente estudar o intestino, né? Como eu vibro com isso, com todas essas novidades, atualizações, amo estudar, amo a nutrição e eu quero que vocês aprendam um pouquinho a cada semana aí comigo. E aí depois tem um ano ainda de estudo, mas essas 3 aulas são presenciais. Então eu vou trazer novidades durante esses 3 próximos dias. E aí, só segunda-feira que eu vou pôr essa live no canal do YouTube, tá bom? Então, ó, um beijo grande e aguardem novidades, hein? Que eu tenho bastante esses 3 dias aí próximos. Gente, até! Tchau, gente. Boa noite pra vocês. Obrigado aí pela audiência, viu? Tchau, tchau.